Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão neste instrumento que Deus tem nos permitido, e por isso nós louvamos ao Senhor. E hoje, mais uma vez, nos reunimos desta forma tão especial para louvar e engrandecer o nosso Deus. Eu quero iniciar esse nosso culto de adoração e louvor a Deus fazendo uma leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então diz a palavra que é isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós que o adoremos, reconheçamos como Deus absoluto, que o amemos, que o sirvamos de todo o coração e de toda a alma. E é isso que nós buscamos fazer em cada dia de nossa vida. Assim devemos proceder. Eu quero convidar os irmãos a que oremos nesse instante. Oremos ao Senhor nosso Deus, declarando para Ele essa nossa disposição de o adorar. Então, ore juntamente comigo, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante, ó Deus, nós queremos rogar do Senhor que aceites este culto que te prestamos em adoração, com o intuito de servi-lo sempre, ó Deus, e de amá-lo, dentro de nossas possibilidades e nossas forças. Contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para assim procedermos em nosso viver diário. Sê propício, pois, a nós, em todos os momentos, e rogamos que de uma forma muito especial, neste ato de culto que te prestamos, que o Senhor receba em teu trono de glória nosso pleito de gratidão e nossa confissão de amor a ti, ó Deus, e disposição para te servir e amar. Nós oramos ao Senhor em nome de teu Filho Jesus, certos de que tu nos ouves, abençoas e atendes a cada pedido nosso. Nós te oramos, portanto, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, ainda no capítulo 10 de Deuteronômio, os versos de 20 a 22, ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versos 20, 21 e 22. O texto diz assim: Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas, e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito,
Agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Esse é o Deus a quem servimos, o único Deus, que tem feito coisas maravilhosas ao longo da história, no meio do seu povo. E em toda a terra, ainda que muitos não reconheçam isto. Mas nós reconhecemos, nós sabemos que o Senhor é quem faz essas maravilhas. Portanto, nós convidamos os irmãos para que... Desculpem, irmãos. Eu li do verso 20, não é? Certo. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus. Então a exortação é esta, que nós reconheçamos o grande poder de Deus e louvemos, que adoremos. E isso nós faremos agora através de um hino, o hino de número 297. Isso para aqueles que podem nos acompanhar através do inário da nossa igreja. Se você não tem, mas quem sabe conhece aí a letra ou a música, poderá nos acompanhar. O hino de número 297, a chamada. A chamada final. Só um instante, irmãos, que estamos colocando aqui o hino. Amém. Esta é a grande e certa esperança dos cristãos.
dos eleitos de Deus. Esta certeza inabalável, gerada pelo Espírito Santo do Senhor em nosso coração. Queridos, eu quero convidá-los a que façamos uma outra leitura ainda no livro de Deuteronômio. Agora não no capítulo 10, mas no capítulo 11. Os versos de 13 a 17. Deuteronômio 11, de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei ervas no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Meus irmãos, esta é uma clara alusão às bênçãos que o Senhor tem para nos dar e quer nos dar. O texto aqui cita especificamente uma provisão para a vida, mas nós podemos inferir que esta provisão inclui não apenas sustento alimentar, mas sustento da vida em geral, emocional, física, moral, espiritual. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui é o que ele fala no capítulo 28 também, onde acrescenta, através de Moisés aqui, ele acrescenta que nenhuma enfermidade, ou que os males, as pestes, não alcançarão, a não ser em casos especialíssimos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se preocupam em fazer a sua vontade, servi-lo. Portanto, nós temos um momento muito especial na nossa liturgia, que é um momento de intercessão, onde chegam pedidos dos irmãos, de amigos, mas o que me preocupa como pastor é que nossos pedidos, muitas vezes, eu não estou aqui denominando ninguém, chegam sem base. Cremos no amor e na graça de Deus, cremos em sua misericórdia, mas precisamos crer também em suas palavras, que nos exorta a que sejamos o mais firmes possível, para que tenhamos também as bênçãos do Senhor nos cobrindo. E o contrário é verdade. Quando nós não buscamos, não honramos, os nossos pedidos, eles ficam totalmente ocos, inoperantes. Não chegam ao trono do Senhor. E se chega, o Senhor os rejeita. Portanto, eu recomendo aos irmãos que continuem a buscar o Senhor, para que as mazelas sejam curadas, as enfermidades sejam curadas, os problemas sejam resolvidos, mas que haja uma preocupação muito maior, não em resolver problemas, mas em servir e adorar o Senhor nosso Deus. Solucionar os problemas é outra coisa. Eu hoje conversei com a minha esposa. Uma das coisas que surgiu na conversa foi a seguinte: aquilo que nós podemos mudar,
Aquilo que nós podemos realizar, temos de realizar. E aquilo que não podemos, entregamos totalmente nas mãos de Deus. Entregamos também aquilo que podemos, mas temos a nossa parte, o que nós chamamos de concorrência. E Deus revela isso em sua palavra. Então não adianta eu pedir, você pedir, não adianta que nós peçamos ao Senhor as bênçãos, se nós não ligamos para Ele no restante de nossa vida. Não procuramos, não adoramos, não servimos. Então, vamos pensar nisso. E quando um amigo, alguém de fora pedir a oração da igreja, passe esse recado para ele. Se ele não for um membro da igreja, mesmo que seja, se irmão, ou irmã, ou meu amigo, ou minha amiga, vamos pedir e orar sim, mas vamos fazer isso com autoridade, servindo ao Senhor, adorando o Senhor. Se você por um acaso não faz isto, comece a fazer. E se você já faz, aumente a sua prática em tudo isso, que Deus não falha em suas promessas. Amém? Então vamos falar aqui sobre os pedidos que nós temos. O presbítero Clair nos lembra do falecimento do pastor Fausto. Eu estudei com ele, fui contemporâneo dele por uns 2 anos, acho. Foram 2 anos. Ele foi contemporâneo também do pastor Hernandes, ali no seminário. Não tinha muita intimidade com ele, mas éramos colegas ali no seminário. Morreu aos 61 anos. Ele era pastor da segunda igreja de Jardim Primavera, em Caxias. Chegou a ser pastor do Clair também. Queremos agradecer aqui o resultado da cirurgia da Norma, né? Ela está recuperando. O médico recomendou um repouso de 10 dias. A cirurgia não foi muito fácil, mas graças a Deus transcorreu de forma abençoada. Então vamos agradecer a Deus. A irmã Fátima continua pedindo oração por seu neto, que está febril. Eles não sabem ainda a razão, né? E também pelo seu pai. E ela continua agradecendo a Deus pela recuperação do seu irmão, né? O Ronaldo. A irmã Maria Luísa nos pede que oremos pelo Assir, que está internado com Covid. E também hoje nós ficamos sabendo que o Samuelzinho, testou positivo para Covid. Vamos orar em favor do Samuel também. E pela recuperação da Mariana, a sua sobrinha. A Vanessa, graças a Deus, já está recuperada. Então, nós vamos lembrar desses irmãos. Vamos continuar lembrando do irmão João, da Graça. Vamos continuar lembrando aí, né, das famílias enlutadas, do pastor Rui também, lá de São Paulo, e da família do Daniel, e os nossos irmãos que estão com comorbidades, os pastores Cleander, Cairo, o pastor Dorival, e também queremos pedir em favor do filho do presbítero Munir Lessa, já falecido, o presbítero Munir. Seu filho é o Márcio, que está numa situação muito crítica na UTI, com Covid. Então vamos lembrar de orar por ele também, ok? E os outros pedidos nós não temos registrados aqui. Se caso vamos orar pelo irmão Manuel lá de Paraty, pela cirurgia dele na vista, né? Nós não esquecemos. Enfim, todos os pedidos que foram aqui registrados nós temos colocado aos pés do Senhor. Se porventura você tiver algum outro pedido, alguma coisa a comunicar, faça isto até o final do trabalho que nós vamos ver aqui. E hoje nós deveríamos estar dirigindo os trabalhos diretamente da igreja, mas a equipe que foi projetar essa questão toda para a transmissão, que não é uma coisa muito fácil, não envolve uma série de tecnologias, eles não tiveram condições de terminar o trabalho porque está faltando alguma coisa lá. Não culpa deles, mas os aparelhos, lidar com tudo aquilo. Então, no próximo domingo nós não teremos a escola dominical, tá? E à noite teremos o culto normalmente.
mas não vai dar tempo de preparar tudo para transmitir da igreja. Então, só no dia 22 é que provavelmente estaremos transmitindo diretamente da igreja. Amém? Vamos orar então, irmãos? Senhor nosso Deus, amado Pai, nesse momento queremos buscar a Tua presença com a finalidade de interceder em favor dos nossos irmãos e amigos enfermos com comorbidades e que são atacados, ó Deus, por esta enfermidade que é pandêmica, esta enfermidade que tem ceifado tantas vidas. Nós te rogamos pelos profissionais de saúde, os nossos irmãos que estão na frente desse trabalho, o teu servo Roberto, tua serva Maria do Socorro, a Simone, né? E queremos te rogar, Senhor, por todos esses irmãos, não só da nossa igreja, mas os profissionais de saúde que estão se dedicando para sanar essa enfermidade do nosso meio. Abençoe, Senhor, a todos eles. Continue a nos guardar como igreja do Senhor. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Rogamos-te que nos ilumines para tomarmos as providências necessárias e próprias para enfrentar esse grande mal. Nós te pedimos, ó Deus, que aqueles irmãos ou irmãs que nós não lembrarmos, o Senhor visite a todos eles. Nós pedimos pelo Samuelzinho, pedimos pelo pai da Fátima, pedimos, ó Deus, pelo Assir, agradecemos a restauração da Vanessa. Ó Deus amado, nós te agradecemos e oramos em favor desses irmãos, crendo piamente que Tu és Deus de amor, misericórdia e que estás atento às orações dos Teus servos. Obrigado pela recuperação da Tua serva Norma. Obrigado, ó Deus, porque todas as coisas transcorreram de maneira normal e a Tua serva foi muito abençoada. E tantas outras bênçãos que nós queremos te agradecer. Mas como diz o hino sacro, não temos como nominá-las todas. Seria impossível. Por tudo isso nós te oramos agradecidos e certos da Tua bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a nossa transmissão, ela tem sido uma transmissão com um tempo restrito, porque é muito diferente da transmissão no tempo, não é? E nós sintetizamos bastante para ter tempo de expor a palavra, e a nossa preocupação é fazer isso da maneira mais abrangente possível, mais sustentada possível na própria palavra. Nós falamos, logo no início desta série, eu disse que falaria sobre algumas igrejas do Apocalipse. Falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, e hoje nós queremos falar sobre a igreja de Pérgamo. Está no capítulo 2, versos de 13 a 17. Versos de 13 a 17. Eu vou ler para os irmãos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrossim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, e bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, o tema da nossa mensagem continua sendo o mesmo, ou seja, alerta às igrejas de ontem é o mesmo alerta às igrejas de hoje. Então, alerta às igrejas de ontem e de hoje. Ou seja, a atualidade da palavra de Deus é algo extraordinário. Eu vou citar aqui algumas coisas para que vocês entendam bem essa minha colocação. Jó, no livro de Jó, e eu vou evitar dar os endereços, porque são muitos textos, mas no livro de Jó nós temos um registro histórico, medicinal, científico, como vocês queiram entender, da circulação do sangue. Não, a circulação do sangue foi descoberta há séculos, alguns séculos atrás, aí, talvez 2 séculos, que o sangue circulava no corpo, não é? Gerando assim oxigênio através do pulmão e também bombeado pelo coração, entrando sangue venoso e saindo sangue arterial. Mas eu não vou aqui dar aula de medicina porque eu não tenho essa competência. Também no livro de Jó nós lemos um texto, não é? Onde diz que o ar é pesado. Há pouco tempo atrás, os cientistas provaram que quando uma pessoa morre, no ato da morte ela fica mais leve. Isso é lógico. Alguns teóricos já começam a cogitar sobre o peso do próprio espírito, que na verdade não seria nada demais, porque a palavra espírito em hebraico é ruá e em grego é pneuma, e que significa ar. A mesma palavra significa ar e espírito. Ruá em grego e pneuma. Aliás, ruá em hebraico, pneuma em grego. Então saiu o espírito, saiu o ar, ou mesmo quando a gente morre, né? Quando alguém morre, diz-se que a pessoa expirou. O ar sai e não entra mais nada. Então, mas lá no livro de Jó já tem esse registro de que o ar tinha peso. Ele diz, quem pesou o ar? A Bíblia é fantástica. No livro de Isaías, um livro escrito 700 anos antes de Cristo, né, já tem um registro ali de que o planeta Terra é redondo. O texto diz assim, ele é quem está sentado no globo da Terra. Globo, é redondo. Então, 700 anos antes de Cristo, já havia a revelação divina de que o mundo era redondo, a Terra era redonda. Eu poderia citar uma série de outros fatores, mas eu quero me ater aqui, por exemplo, a Daniel. Daniel falou sobre o crescimento da ciência e da tecnologia. Né? Os outdoors foram projetados também na Bíblia. Escreve na tábua até para que aquele que passa correndo possa ler. Então, os outdoors. Nós temos muita coisa. Agora, existem 3 coisas na Bíblia, 3 orientações que são exatamente as orientações que nós recebemos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e pelos profissionais de saúde, e que são os 3 pontos principais para nos proteger da Covid-19. Primeiro, lavar as mãos. Lavar bem as mãos. Segundo, manter distância segura. Terceiro, fazer a quarentena, o isolamento. E vocês sabiam que a Bíblia tem essas 3 recomendações? Incluindo pessoas com lepra, alguma coisa assim, e outras enfermidades? Ou seja, lavar as mãos é uma regra judaica milenar. Lavar bem as mãos. Não era apenas um ato cerimonialístico, era um ato de higiene. E também lavar os pés, né? Havia muito racionamento de água. Então,
mas as mãos e os pés precisavam ser bem lavados para evitar qualquer contaminação de bactéria. Existe também uma recomendação para que as necessidades fisiológicas do povo de Israel no deserto fossem feitas bem distantes da comunidade e depois fosse jogado terra por cima para evitar contaminações. Tudo isso está lá. E também a quarentena, ou seja, um período de isolamento. Necessariamente não tem que ser 40 dias, mas um período de isolamento. Às vezes 15 dias, às vezes 30 dias. Tudo isso está lá na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é atualíssima. A Bíblia é atual em todas as épocas da história. Ela estava atualizada naquela época e durante todo o período em que nós temos a palavra escrita, grafada, ela é atual. Ela fala sobre o universo, ela fala sobre tanta coisa. Fala sobre o abismo do mar, a famosa reunião abissal, lugares onde o homem nunca foi, no fundo do mar, onde nós temos montanhas com mais de 3.000 metros dentro do mar, 4.000 metros, 5.000 metros, é chamado reino abissal. Existem tantas coisas na Bíblia, e essas agora que eu estou falando para os irmãos, eu recebi de uma pessoa amiga, inclusive os textos. Então, como eu falei, se nós formos gastar tempo citando todos os textos, nós não chegamos ao principal objetivo aqui. Apenas isso, deixar bem claro para os irmãos que a Bíblia é atualíssima. Agora, com respeito às igrejas, os alertas feitos às igrejas do Apocalipse são universais e são eternos. Desde que a igreja foi fundada e depois de um certo tempo institucionalizada, ela vem se mostrando atual em todas as coisas. Tudo aquilo que nós vimos na igreja de Éfeso acontece hoje. Tudo aquilo que nós vimos na igreja de Esmirna acontece hoje. E o que nós vamos ver agora na igreja de Pérgamo acontece hoje. Aconteceu ontem e vai acontecer amanhã. Nós precisamos conhecer isso tudo para nos livrar daquelas coisas que são perniciosas. É como Salomão diz: o que é, já foi e será. Assim como Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há novidade debaixo do sol e em cima da terra. Todas as coisas se repetem. Ou seja, Salomão era adepto da teologia cíclica da história, não da teoria linear. A história se repete, porque os homens são os mesmos. As mesmas tendências, a mesma incapacidade espiritual, moral, mudam apenas algumas formas de se fazer isso, mas a essência do erro e do mal continuam idênticas, assim como os vaticínios bíblicos, os vaticínios de Deus, e as exortações, ou até, quem sabe, os elogios, como nós vamos ver aqui na igreja de Pérgamo. Irmãos, a cidade de Pérgamo foi uma das mais importantes cidades da Ásia, inclusive foi capital da Ásia, no Império Romano. A Ásia pertencia ao Império Romano e havia uma capital ali, e a capital foi Pérgamo. Pérgamo ficava mais ou menos uns 70 quilômetros distante ao noroeste de Esmirna, ficava distante do mar mais ou menos uns 30 quilômetros, não tinha uma grande atividade portuária, mas tinha um rio muito importante que barcos pequenos faziam muito comércio ali. Mas o que mais marcava a cidade de Pérgamo eram algumas coisas. Por exemplo, a cidade chamada Pérgamo, essa palavra vem de pergaminho ou pergaminho, que projetou o nome de Pérgamo ou vice-versa. O que acontece é que pergaminho era um tipo de
material para se escrever, para produzir a escrita. Era feito de peles de animais, principalmente de ovelhas, carneiros. E a cidade de Pérgamo tinha uma biblioteca invejável. Essa biblioteca de Pérgamo, toda de rolos de pergaminho, chegou a ter mais de 200 mil rolos, equivalente a livros. 200 mil livros, né, escritos de todos os assuntos possíveis. Era uma cidade muito importante. Eu, quando fui pastor da igreja de Nilópolis, da primeira igreja, nós ainda usávamos um mimeógrafo chamado Gestetner, que ele era, a gente usava um material feito com pele de carneiro. Era muito caro, mas eu cheguei a imprimir nesse Gestetner, né, aquelas matrizes de pele de carneiro. Elas eram furadas e você imprimia ali 1.000, 2.000 folhas com uma perfeição impressionante. E era uma coisa muito cara. Depois, é lógico, a tecnologia mudou, mas isso já faz sei lá, uns 30 anos ou mais. Mas eu cheguei a trabalhar com mimeógrafo com pele de carneiro, a matriz de pele de carneiro. Isso é uma coisa milenar. Então, daí o nome Pérgamo. Então você pega Pérgamo, pergaminho, foi a primeira cidade a produzir, um livro, tá? Escrito, grafado, justamente a utilizar esse material. É claro que demorou muito tempo para criarmos aí uma tipografia, não é? Uma máquina de impressão que foi inventada por Gutenberg na época da Reforma. A primeira tipografia foi ele que inventou, né? E imprimiu. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Pois bem, essa é a cidade de Pérgamo. Agora tem uma outra coisa que eu queria destacar na cidade de Pérgamo. É o seguinte, que nesse período, os imperadores romanos, eles mandavam erigir templos para que eles fossem adorados. Eles eram tidos como deuses. E não era diferente ali em Pérgamo. Por isso e por outras razões que eu vou colocar, João recebe essa revelação de Jesus de que ali estava um trono de Satanás. Eu vou explicar isso para vocês. O trono de Satanás. Então havia ali o templo de adoração ao imperador. Então o imperador era adorado ali na cidade de Pérgamo. Mas não só ele, tinha também o templo de Zeus. Eram vários deuses que eram adorados ali. Eu anotei aqui alguns nomes. Havia templos para Zeus, para Atena, para Nicéfora, para Dionísio, para Catégamo e para uma pessoa que o povo da medicina vai reconhecer, que era o Asclépio. O Asclépio nada mais é do que a palavra latina Esculápio. Esculápio era tido como deus da cura. Esculápio, na verdade, agia como um médico. Utilizava vários métodos para curar muitas doenças. E ele foi elevado ao status de Deus, Deus da cura. E o povo daquela época vinha de longe para adorar. Era um dos templos mais adorados, uma das figuras mais adoradas. Você pode observar que o símbolo da medicina hoje é uma serpente, né? Envolta assim numa haste. Pois bem, esse era o símbolo que identificava o Asclépio ou o Esculápio. Então o povo da medicina aí sabe disso, os enfermeiros, os médicos, né? Os cientistas sabem disso. Os farmacêuticos, né, Fernanda? Eles sabem disso. Pois bem, todos eles eram considerados deuses e havia templos para eles. Só que os templos do imperador e o templo de Zeus e o templo de Esculápio eram os mais disputados. Mas vocês vão entender o porquê, vocês vão entender daqui a pouco o porquê
Jesus revela para João que ali era o trono de Satanás. Vocês vão entender isso, ok? O texto diz que havia alguns prós em favor da igreja que estava sediada em Pérgamo. Primeiro, assim, eu tenho a seu favor, né, a favor de vocês, que vocês conservam o meu nome. O que seria conservar o nome de Jesus? Ou seja, mesmo com todos os problemas que eles enfrentavam, eles ainda guardavam a fé na obra de Cristo, no nome de Cristo, divulgavam o nome de Jesus. Vocês vão ver que mesmo com alguns problemas, mas eles faziam isso. Eles diziam, você é o quê? Eu sou um cristão. Ah, você acredita naquela história de Jesus? Acredito, nós somos um cristão, né? Mas na verdade vocês vão ver que aquele povo, né, como diz no ditado popular, me desculpe a expressão, acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Ah, eu creio em Deus. Essa semana eu parei meu carro no sinal em Maricá e uma mulher aproximou-se de mim, uma mulher assim, morena, bem forte, uma mulher, um semblante carregadíssimo, aproximou-se do carro e disse assim: você vai ter muita vitória, você vai ser ajudado por Deus, mas vai ser ajudado pelo capeta também. Eu fiquei pensando, bom, ajudado por Deus sim, agora pelo capeta eu vou ser atrapalhado, né? E não ajudado. E ela insistia nisso, que eu ia ter muita coisa, que eu ia ficar rico, dizia que eu ia ter muitas mulheres, até para sobrar, jogar fora, e dinheiro e tudo, porque Deus ia me ajudar e o capeta também. Aí eu fui embora orando por aquela mulher, pensando no que ela falou, e fiquei imaginando o seguinte: quantas pessoas devem existir que vivem dessa maneira dualista, crendo numa coisa e esperando em outra. Então, meus queridos, quando o Senhor Jesus fala para João, revela para João, que o anjo da igreja e a igreja de Pérgamo conservava o nome dele, era isso. Não é que eram totalmente fiéis, não. Conservavam a declaração, né, humana, mas vocês sabem que tem um texto sagrado quando, no final dos tempos, Jesus dirá para alguns: apartai-vos de mim, malditos. E eles dirão: mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz curas. E Jesus falará assim: não vos conheço. Vocês pensaram que estavam agindo em meu nome, mas não estavam. Então, muita gente que declara fé no nome de Jesus, declara que crê em Jesus, defende a pessoa de Jesus, na verdade não está ligada a Jesus. É isso que o anjo declarou para João. Depois, mas isso dentro de um contexto de, diríamos assim, favorável. Olha, eu tenho a seu favor que você conserve meu nome. Então, dos males, o pior, né? Pelo menos isso vocês estão fazendo. Depois diz o seguinte: que não negaste a minha fé. Não negaste a minha fé. Naquela época era muito comum os cristãos serem testados na sua fé. Você crê mesmo nisso aí? Creio. Você crê nisso? Creio. Então vou matar você. Pode matar. E eu falei aqui na outra semana, no outro estudo, que o martírio chegou a virar moda na igreja primitiva. Tinha pessoas que se ofereciam para serem martirizadas, acreditando que com isso alcançariam algum favor divino. Nem sempre. Na verdade, isso não passava de um suicídio. Eu quero ser torturado, eu quero ser martirizado. Quer dizer, não é assim que Deus aceita martírio dos seus. Então, mas Jesus diz para João: olha, fala para a igreja de Pérgamo que eu tenho uma coisa a favor deles, é que eles não negam a minha fé. Então a minha fé é a fé em Jesus, a fé na pessoa de Jesus. Eles não negavam. Fosse por interesse próprio, fosse por uma fé legítima, eles não negavam. E aí o anjo continua: inclusive,
eu tenho a favor de vocês que vocês tinham entre vocês o Antipas. Não era o Herodes Antipas, não. O Antipas, que deu um testemunho fiel e chegou a ser martirizado. Segundo os escritos, não bíblicos, mas os escritos de historiadores, escritos de pesquisadores, e a própria tradição, diz que esse Antipas, ele foi martirizado da seguinte maneira. Eles tinham um boi de metal, um boi de bronze, que eles colocavam as pessoas ali dentro e colocavam no fogo. E a pessoa cozinhava ali dentro. Era como se fosse uma carne cozinhando dentro de uma panela. E disse que eles colocaram Antipas ali dentro e ele não negou a Cristo, não negou a fé. E ele foi considerado um mártir do cristianismo. É o Antipas. Então é esse Antipas aí, é que se acredita que fosse o Antipas citado por Jesus falando com João. Diga para a igreja de Pérgamo que eu estou contente com essa demonstração de fé de alguns, inclusive do Antipas, que chegou até a morte, mas não me negou. Então a igreja de Pérgamo tinha essas coisas favoráveis. E ainda mais, ali o Senhor Jesus valoriza a postura daquela igreja de Pérgamo pelo fato de declarar que eles estavam no trono, habitando no trono de Satanás, ou seja, viviam onde Satanás habitava e tinha o seu trono. Isso não quer dizer que Satanás resolveu estabelecer um trono humano, terreno, e ali ele se assentou num trono, num lugar qualquer, aqui é meu trono. A verdade é que onde o mal impera e suplanta as coisas boas, normalmente é um lugar onde Satanás ele decide realizar uma obra específica e ele se estabelece ali, não, com os seus demônios também, e faz dali sua morada, não eterna, mas uma morada temporária, onde ele foca especificamente na destruição da igreja, na vida moral, na vida espiritual e até na vida física. Então, em Roma também é considerada trono de Satanás naquela época. E outras cidades, Sodoma e Gomorra, Satanás imperou ali, né? Lá em Nínive também. E assim em alguns lugares, em várias épocas, Satanás estabelecia, e como até hoje ele faz, um trono, um lugar de domínio, de controle, desde que as pessoas não percebam isso e façam o jogo dele. Isso tudo acontecia. Ou seja, ao mesmo tempo que havia um louvor de Deus sobre isso, havia também um alerta. Por quê? Porque logo depois, o Senhor Jesus fala com João, que é para ele exortar aquela igreja e o anjo da igreja quanto a duas coisas. Primeiro, eu tenho contra ti que toleras aí aqueles que disseminam a doutrina de Balaão. Então, veja bem, depois destas aparentes aprovações, vem aqui um alerta e uma exortação. Quem foi Balaão? Olha, nós sabemos que Balaão fez com que Balaque, né, incitasse o povo de Israel a se corromper moralmente, principalmente com as mulheres moabitas. E quando se fala sobre a doutrina de Balaão, não se pode esquecer da doutrina que ele implantou de mercenarismo. Ele era um profeta mercenário, profetizava a favor de alguém quanto mais lhe pagassem. Olha, eu te dou R$1.000 para você profetizar isso para mim, essa bênção. Tá bom. Aí vinha um outro e falava assim, não, eu te dou 10.000 para você profetizar maldição sobre eles. Tá legal. Aí ao invés de profetizar a bênção, né, ele profetizava a maldição por causa do valor maior. Ele era assim. Tá? Então Gerson deve ter sido discípulo dele, né?
O Gerson, desculpa, é brincadeira, Gerson, o Gerson Canhotinha que fez famosa a seguinte frase, né? Tem que levar vantagem. É a lei de Gerson, a lei de levar vantagem. Da lei da vantagem. Então, Balaão era assim. Ele fez com que o povo de Israel casasse com as mulheres moabitas, constituindo assim o que a Bíblia chama de prostituição. Ou seja, uma negação de um acordo que havia entre Deus e o povo de Israel. Eles se prostituíram, quebraram o selo do acordo. E Balaão foi o culpado disso. Então essa doutrina de Balaão, ela também permitia, ao longo do tempo, ela simbolizou envolvimento pernicioso, moral entre as pessoas, por causa daquele fato das mulheres moabitas. Então, na época que Jesus mandou João escrever, a doutrina de Balaão tinha a ver muito mais com licenciosidade do que meramente com interesse financeiro. Por quê? Havia também uma outra coisa que estava unida à doutrina de Balaão, que era a doutrina dos nicolaítas. Ambos os seguidores de Nicolau, dos nicolaítas e também de Balaão, eram adeptos do agnosticismo ou do gnosticismo. Essa doutrina era uma doutrina, a palavra gnosis significa conhecimento mais profundo das coisas. E os gnósticos, eles acreditavam o seguinte, que através do conhecimento mais profundo, eles aprofundavam bastante o que chamavam de conhecimento, eles se purificavam. Mas havia alguma coisa nessa doutrina muito perniciosa, a doutrina dos nicolaítas. É que, segundo a sua doutrina, a carne era má, a carne era ruim, cruel, e a carne só se purificaria com a sua própria destruição física, moral e espiritual. E aí ela renasceria como uma fênix lendária. Ela renasceria perfeita. Então, para aperfeiçoar, ela tinha que se deteriorar. E uma das maneiras de a carne, a sarx, na verdade, se deteriorar, era através da licenciosidade. Não prostituição, mas a palavra porneia em grego, que significa fornicação. Prostituição é uma coisa, fornicação é outra. Porneia é uma coisa. E eles tinham essa doutrina de seguir a porneia. Então a licenciosidade que habitava ali, por isso era chamado de trono de Satanás, na cidade de Pérgamo, é que havia licenciosidade tamanha, onde homens habitavam com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres, mulheres com homens, em números absurdos. Havia uma chamada de fornicação, de vida liberal ali naquela região, como aconteceu no tempo do imperador Calígula. Havia uma coisa absurda, eles se entregavam a orgias. Havia templos de deusas que incentivavam a relação sexual indiscriminada. As mulheres eram incentivadas a entregarem seus corpos para vários homens. E muitos homens se relacionavam com outros homens. Por isso é que hoje em dia, no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas, quando querem se referir a um desvio moral segundo a religião, né? Segundo o que a Bíblia declara e que as religiões cristãs declaram, quando querem se referir a esse tipo de coisa, dizem assim, os nicolaítas. Nicolaítas passou a significar uma vida desregrada, imoral na questão sexual. Não importando aqui a questão de época. De acordo com os avanços que nós temos hoje na nossa sociedade, no mundo inteiro, isso está se tornando uma coisa comum, natural. Mas por isso ela não precisa ser tolerada. Aqueles que têm sua fé, isso é constitucional, eles podem defender sua ideologia de fé, sem crime, sem perseguição, sem incitar ao ódio, nós sabemos disso. Mas existem muitas religiões que negam esta forma de vida.
que os nicolaítas, seguidores de Nicolau, criaram, e também os seguidores de Balaão, os doutrinadores de Balaão. E o que Deus, através de Jesus, pede para João escrever é que aquela igreja estava tolerando, os líderes estavam tolerando isso. Era muito difícil para eles identificarem e disciplinarem tais pessoas. E havia muitos seguidores de Balaão e dos nicolaítas dentro da igreja de Pérgamo. Por isso é que eu disse que quando Jesus fala para João, olha, diga que eu tenho a seu favor o seguinte, vocês não negam minha fé, mas, lá embaixo, vocês toleram os nicolaítas. Olha, vocês não têm me negado, vocês têm conservado o meu nome, têm testemunhado sobre o meu nome, mas toleram coisas que eu não tolero, que eu abomino. E na verdade, Jesus diz assim, eu tenho ódio. A Bíblia diz que Jesus fala isso. Toleras as obras dos nicolaítas a quem eu odeio. É Jesus que fala isso. Não sou eu que estou falando. Na sua palavra. Então os irmãos vão observando como tudo aquilo que Pérgamo poderia ter de bom tornou-se inócuo, tornou-se frágil por causa da tolerância. Então, meus irmãos, está na hora da igreja hoje, que está sendo atacada por tudo isso, nós somos atacados de todos os lados, para que nos curvemos a essa tolerância. A igreja do Senhor Jesus não pode se curvar tolerando essas coisas. Mas, lamentavelmente, eu conheço muitas comunidades religiosas, que se chamam cristãs, que toleram essas coisas. Toleram essas coisas. Pastores que têm 2 famílias, isso aí conhecido pelos líderes. Igrejas que toleram uma série de anomalias. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. E de acordo com os direitos adquiridos, supõe-se que a igreja não possa tratar disso de forma disciplinar. Isso é um erro. Isso é um erro. A Bíblia autoriza a proclamarmos a nossa fé no livro e dizer que, segundo o livro, segundo a declaração divina, nós não toleramos essas coisas na nossa comunidade religiosa cristã. Temos que entender isso, que hoje as igrejas têm uma similaridade muito grande com a igreja de Pérgamo. Licenciosidades, abusos, interesse financeiro, tudo isso permeia as igrejas, as comunidades religiosas. E está errado. Ou seja, a mensagem de lá é a mesma mensagem para cá. Se Jesus não tolerava lá, ele não tolera aqui. Por isso é que eu disse que essa é uma mensagem, né, de alerta. Foi alerta para a igreja de lá, mas é um alerta para a igreja de cá. A Bíblia é atual. Tudo o que nós estamos falando está acontecendo hoje, aqui e agora. Se você abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a gente não deve ficar só naquilo que se fala, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, versos de 9 a 10. Ouçam o que está escrito aqui. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus? Tais fostes vós, alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não vão herdar os céus. Não vão mesmo. Mas ainda, há uma terceira coisa que Jesus fala para João. Diz que se o anjo da igreja, o líder da igreja, não avisasse
aquelas pessoas não trabalhasse isso, não doutrinasse, não disciplinasse tais pessoas, não exigisse fidelidade, o Senhor Jesus viria com a espada da sua boca e faria justiça. Ou seja, justiça divina nos não arrependidos. Meus irmãos, há uma coisa que hoje em dia, nesses dias hedonistas, né, onde os homens têm o próprio homem como centro de tudo, né, baseado na história de Edom, então os hedonistas, são aqueles que acham que tudo tem que ser para o homem é o centro das coisas, isso é o hedonismo, isso é basicamente, né? Essas pessoas ainda existem e elas serão justiçadas por Deus. Que tipo de justiça? Não sei. Mas a palavra justiça significa basicamente o seguinte: vai dar a cada um segundo o que cada um precisa receber. Não é o que cada um merece. Eu já discuti essa matéria. Deus não dá nada ao homem que o homem merece. Ah, ele merece morrer. Ele merece ser salvo. Ninguém merece nada. Nem negativo, nem positivo. Cada um vai receber o que Deus já determinou que cada um receba segundo a soberania dele. E justiça significa isso, dar a cada um segundo o que Deus já determinou. E a nossa forma de vida contribui para isso, entre tantas outras coisas. Então nós precisamos pensar nisso. E depois diz o seguinte, aí vem as promessas. Primeiro alguns prós, que na verdade tem um teor de contra. Depois vem os contras e o aviso, a exortação sobre a justiça, né? É a espada na minha boca. Toda justiça será declarada pela palavra. É a espada, que lá no início fala, minha espada de dois gumes. É a palavra de Deus. A espada que sai da boca é o próprio Jesus, a própria palavra que sai da boca de Jesus. Ela é o parâmetro para justiça que Deus determinará. Mas ainda diz assim, aquele que perseverar vai receber, vai ganhar o maná escondido. Eu vou lhe dar do maná escondido e uma pedrinha branca com um nome que só quem sabe, um nome que é oculto, só quem sabe é quem vai recebê-lo. Olha, a arca, tinha algumas coisas na arca que simbolizavam a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Uma dessas coisas era um pote de maná, que ficava escondido. Não com o intuito de se autopreservar ou de ficar ali totalmente intocado, mas era uma simbologia. A simbologia do maná era sustento para o seu povo, mesmo que tudo fosse contrário. O maná escondido é uma referência ao maná escondido da arca e o maná escondido na mão de Deus, que é o sustento eterno espiritual que ele tem guardado para entregar a todo fiel. E a pedrinha branca é interessante porque naquela época os juízes costumavam dar o seu veredito com uma pedra preta e uma pedra branca. Quando eles queriam condenar o réu, eles lhe davam uma pedra preta, então está condenado. Se o cabra era inocentado, ele recebia uma pedra branca. Isso é uma coisa. Havia também um outro simbolismo aí, com certeza Jesus tinha isso na sua mente quando falou sobre isso. Tinha uma outra singularidade, é que os vencedores de provas, dos concursos de corridas e lutas e tudo mais, quando eles venciam, eles recebiam uma pedra com o nome deles gravado. E essa pedra, tanto a pedra do inocentado como a pedra do vencedor de uma disputa, muitas vezes significavam um selo, uma autorização, em alguns casos até para que eles fossem sustentados vitaliciamente. Era como se fosse um contrato, um acordo. Ó, você ganhou essa pedra branca, você será sustentado eternamente, você não terá mais problemas, você não precisará mais sofrer nada disso, você agora vai ter sustento vitalício.
Então você veja que a pedrinha branca e o maná significam praticamente a mesma coisa. Proteção vitalícia, eterna. Bênção eterna. E esse nome, que ninguém sabe qual é, eu não sei se os irmãos sabem, nós chamamos Deus, de acordo com a Bíblia hebraica, a Torá, de Elohim. Chamamos de Yehová, chamamos de, com os nomes compostos, né? Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Tsebaiote e vários outros nomes compostos, né? Yahvé. Só que a Bíblia, a língua hebraica não tem vogal. Essas vogais foram colocadas, elas foram dadas aos nomes, às palavras hebraicas, desde tempos imemoriais. O que significa que para se pronunciar o nome Deus, né, e a maioria das palavras em hebraico tem 3 consoantes, a sua raiz é sempre com 3 consoantes, na maioria das vezes, mas não tem vogais. As vogais que nós temos hoje são chamadas vogais massoréticas, porque são símbolos que alguns estudiosos de Massora colocaram para que o povo ocidental pudesse ler e todos os povos pudessem ler a língua hebraica. Se você pegar um jornal lá em Israel, você não consegue, eu que conheço um pouco de hebraico, não consigo ler nada. Na Bíblia em hebraico que eu tenho aqui, eu leio, porque eu conheço os sinais massoréticos, né? Mas uma vez eu estava lá no Inca, tinha uma senhora judia com um livro e eu disse para ela assim: posso falar uma coisa para a senhora? Ela disse: pois não. Aí eu disse para ela assim: Avinu Shevachamai Shikatash Merra Maltohu Malbuterra. Aí falei a oração do Pai Nosso. Ah, você é judeu? Falei: não, senhora, é que eu fiz seminário, estudei e tal, mas isso aí eu leio na minha Bíblia em hebraico, que tem os sinais vocálicos. Mas na sua Bíblia, no seu livro, eu não entendo patavina. Ela riu muito e falou: mas é verdade. Isso é um grande segredo entre nós. Ou seja, essa transmissão, né, do nome Deus é totalmente desconhecida. Ninguém sabe pronunciar o nome Deus. Pronunciamos Elohim, mas nem os hebreus sabem exatamente como se pronuncia o nome de Deus. Ninguém sabe. Foram colocados sinais, foram colocadas vogais por eles, mas ninguém sabe pronunciar o nome real de Deus. É um segredo. Mas a Bíblia diz que aquele que receber a pedrinha branca vai receber ali um nome. Agora, não é o nome da pessoa, como muitos intérpretes acham. Depois de muito estudo, eu pude perceber que o nome ali grafado será um nome indizível de Deus, que aí nós vamos poder saber, vamos conhecer, né? E só nós, só quem receber a pedrinha branca é que vai saber pronunciar, conhecer, entender o que significa a pessoa de Deus através do seu nome. Bom, pelo menos fruto dos meus estudos, né? Espero que eu esteja correto, porque de tudo que eu li e analisei, a opção mais correta é essa, da pedrinha branca. Agora eu quero encerrar para fazer aos irmãos os alertas, porque eu disse que o tema é alertas para a igreja de lá e de cá, de ontem e de hoje. Quais são os alertas? Eu sei que você vai ter isso aí gravado, tanto no Facebook como no YouTube, depois nós vamos providenciar. Então você depois pode até anotar aí. Agora eu vou falar para você. Os alertas de lá, que são os mesmos alertas de cá. Primeiro, conservar o nome de Jesus, testemunhando o seu nome. Aquele que diz Senhor, Senhor, fala pelo Espírito Santo. Quem confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Segundo alerta, não negue a minha fé. Faça como Antipas, faça como Estevão, faça como os discípulos, os apóstolos, faça como tantos outros mártires que não titubearam diante da morte, mas guardaram a fé, né? Policarpo e tantos outros. Terceiro alerta, seja fiel até a morte. Aqui eu volto a considerar o Antipas, Estevão, Paulo, Isaías,
Os profetas, o lamento de Jesus, Jerusalém chorou sobre Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém, chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Ele poderia dizer os meus profetas, que é a mesma coisa. Vamos ser fiéis até a morte, se for preciso. Não é até o dia de morrer, é até a hora que a morte chegar, seja de que jeito for, através de perseguição, através de enfermidade, através de tantas coisas que a morte pode nos chegar, desafiando a nossa fé. Não se intimide ante o trono de Satanás. Será que você vai duvidar que nós estamos vivendo hoje em muitas cidades, em muitos lugares, onde nós podemos declarar que Satanás montou um trono? Olhe para o Rio de Janeiro. Satanás montou um trono aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós podemos olhar para o Rio de Janeiro e pensar na igreja de Pérgamo. É como se Deus estivesse olhando lá de cima e dizendo para a sua igreja aqui nesse estado: eu sei que vocês estão habitando no lugar onde o próprio inimigo habita. Ontem teve um tiroteio terrível no Complexo do Salgueiro. Mataram vários traficantes. O Rio de Janeiro tem quase 400 favelas, com muita gente boa, gente honesta, gente séria, mas que estão acuados pelo tráfico, pelo banditismo. O inimigo fez um trono em várias comunidades, quase todas. Eu estive lendo um artigo onde diz que as milícias e o tráfico só não atingiram até hoje 3% das comunidades do estado do Rio. Paraísos como Paraty, Angra dos Reis, lugares pacíficos, os interiores das cidades, quase não há lugar mais para onde possamos fugir. Satanás estabeleceu um trono, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares. Eu estou falando aqui porque eu moro aqui. Mas o Senhor nos adverte: cuidem-se, tomem cuidado, não se intimidem ante o trono de Satanás. Vamos lembrar de Mateus capítulo 16, quando o Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O outro alerta é: não tolere os balaamitas, os seguidores de Balaão, os mercenários, aqueles que utilizam a fé do povo apenas para se darem bem financeiramente, que levam o povo de Deus a pecarem, a se desviarem da verdade. Nós não podemos tolerar isso. Há muitas comunidades hoje que exploram apenas isso, comunidades exploradoras, ensinando mentiras ao povo. São os seguidores de Balaão. E aqueles que pregam a licenciosidade. Vimos recentemente aí um caso de uma comunidade onde a líder da comunidade, né, até que se prove o contrário, a justiça está declarando que ela mandou matar o marido, frequentava lugares perniciosos, levava a própria filha, tudo isso está no jornal, para seduzir, tinha relacionamentos absurdos e era tida como uma grande líder religiosa. Nós não podemos tolerar isso, e a maneira de não tolerar isso é buscando a presença de Deus, fazendo a obra de Deus, orando, clamando, jejuando, pedindo ao Senhor que mostre, que revele todas essas coisas erradas. Nós não podemos tolerar nem os nicolaítas, nem os balaamitas, de jeito nenhum. Temos que pedir a Deus que nos dê forças para resistir a isso, para não tolerar isso. E o Senhor também diz que nós devemos ter fé na justiça divina. Nós não podemos esperar apenas na justiça dos homens, porque ela é falha, corrupta, mas na justiça divina nós podemos esperar. A espada que sai da boca de Jesus é justa e dá o que tem que dar a cada um da maneira como Deus determina. E nós não podemos ser juízes. Nós temos que orar e pedir ao Senhor que o Senhor faça justiça pela palavra da sua boca, nos usando, aleluia,
Mas ele não precisa de nós para exercer a sua justiça. Ele escolhe fazer justiça através da igreja, através de nós, desde que nós estejamos de forma séria buscando a sua presença. E em último lugar, o último alerta: aguarde com esperança as promessas de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o inimigo tenta tirar de nós a nossa fé, a nossa esperança. Mas nós temos duas promessas que recebemos sendo fiéis até a morte: o maná escondido e um nome novo que só nós saberemos, que nós entendemos seja o nome de Jesus, o nome de Deus, que hoje é impronunciável, irreconhecível. Não tem como saber tudo que esse nome representa, mas nós saberemos um dia, é a promessa do Senhor. Então somente precisamos ser fiéis até a morte, porque os alertas para a igreja de lá são os mesmos alertas para a igreja de cá. Os vaticínios para a igreja de lá são os mesmos vaticínios para a igreja de cá. As exortações da igreja de lá são as mesmas exortações para a igreja de cá. E a justiça prometida para a igreja de lá é a mesma justiça prometida para a igreja de cá. E as promessas de lá são também promessas de cá, porque são promessas eternas, proferidas pela boca do Deus Todo-Poderoso. Que assim o Senhor nos abençoe e que nós aprendamos a suportar todas as coisas e a nos manter firmes em muitos lugares onde Satanás tem imperado através de homens maus. Mas nada supera o poder de Deus e a justiça do nosso Senhor. E Deus assim nos abençoe e seja Ele glorificado por todo sempre. Amém? Meus irmãos, eu quero completar aqui o nosso pedido de oração, para que você depois anote aí. O nosso irmão Joteni pede por sua saúde e também por sua esposa Marisa. Também agradecemos a melhora da nossa tia Ezi, a quem chamamos carinhosamente de tia Zizi, né? Ela está bem melhor, estava enferma, mas agora está bem melhor, deve estar nos assistindo, espero que sim. Ela sempre nos assiste. Quando não assiste agora ao vivo, ela assiste no dia seguinte, né? Sempre. Também a nossa irmã Cleni pede oração pelo sobrinho Antônio Carlos, que testou positivo para a Covid. E pede também pelo seu cunhado, Valmir, que está internado, né? Não explicou porquê, mas também ela pede pelos seus pais, já bem idosos, né? A gente conhece e sabe que a idade vai avançando, vai trazendo muitas dificuldades. Vamos orar pelos nossos idosos. Lembrando disso, quero pedir aos irmãos que orem em favor do presbítero Pereira e da dona Ofélia. Espero fazer uma visita para eles o mais breve possível. O presbítero Clay já esteve lá. Eu também estive antes, mas já preciso voltar para dar acompanhamento, porque o pastor deles é lá de Saquarema. Difícil para estar vindo aqui à igreja. Nós temos a obrigação de dar assistência ali. A irmã Vani tem dado assistência ao nosso irmão. Queremos agradecer a nossa irmã Adeli, né? A tia Adeli, que é a irmã da tia Zizi. Está nos assistindo. O Elivelton de Souza também está conosco. A Elza Amaral, a Creuza Oliveira. Elza, transmita o meu abraço para os calmonenses aí, para a turma dos Amarais. A turma Amaral, né? Os Amarais. Transmita nosso abraço. E os irmãos da igreja, quando você os encontrar, diga que nós temos muitas saudades. Estamos enviando nosso carinho para cada um deles. Principalmente a sua família e seus irmãos, a Ângela também, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, ok? Hoje nós não vamos ter nenhuma participação, porque surgiram algumas questões e tal, e nós não teremos participação. Mas no próximo domingo, com certeza, se nós estivermos aqui, o Senhor nos dará essa bênção de alguém estar participando conosco, ok? Vamos orar então, para encerrar assim o culto que prestamos a Deus. E meu conselho, irmão, releia o texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12, né? Até o verso 17, quando fala sobre a igreja de Pérgamo. E depois compare com aquilo que Deus permitiu falássemos esta noite. Que
Que todos tenham uma boa noite. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, Tu que falaste no passado e falas hoje também conosco, a Ti rendemos toda a honra, glória e louvor. Porque assim como Teu servo João ouviu as palavras de Jesus, nós também as ouvimos pela leitura que fazemos desta palavra que é a própria espada do Senhor. Essa espada de 2 gumes, essa espada afiada que sai da boca do Senhor. Permita, ó Deus, que ela traga para nós justiça fundamentada na pessoa de Cristo. Se nós formos fundamentar a Tua justiça em nossa própria vida, nós seremos totalmente condenados. Mas a justiça que nós clamamos do Senhor é a justiça que passa pela intervenção de Jesus. Seja Ele o nosso defensor, o nosso advogado, nosso intercessor. E que nós sejamos preparados pelo Teu Espírito para suportar todas essas coisas, para não tolerar os seguidores de Balaão ou os nicolaítas, para nos mantermos firmes nesse lugar onde certamente o inimigo tem feito coisas terríveis. Que nós possamos, ó Deus, estar aqui consolidados, guardando o Teu nome, guardando a fé, guardando Tuas promessas, porque só assim nós estaremos resistindo ao mal e sendo abençoados pelo Senhor. E o Teu Espírito, com certeza, é aquele que há de nos permitir viver assim. Guarda-nos, ó Deus, por esta noite, dá-nos um sono reparador. Permita-nos viver de maneira tal, a partir de agora, sempre para a Tua glória, honra e louvor. Sustenta a nossa vida, sustenta a igreja, sustenta os Teus servos que pedem oração, visita, Senhor, a cada um deles, os que nós acabamos de citar agora. Guarda os Teus filhos que participaram e assistiram esta transmissão e que o Teu Espírito seja Ele só que fale ao coração de todos nós. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. E Deus assim nos abençoe, irmãos. Uma boa noite para todos.